Por que o Corinthians fez uma partida tão boa contra o Juventude de tanta produtividade ofensiva? Vamos olhar com atenção, com calma, cada método, a estratégia utilizada pelo técnico Ramon Dias nessa vitória por 3-1, que foi conquistada nos últimos minutos, mas que ficou bem nítida a superioridade do time paulista desde o início do jogo. A gente pode soltar já o primeiro vídeo para entender quais eram os padrões escolhidos. Primeiro, essa saída 3 aí, que várias equipes do futebol brasileiro acabam fazendo, com o Ranielli alinhado ao André Ramalho e ao Gustavo Henrique, os dois zagueiros. Ora o Ranielli se alinhava pela direita, ora pela esquerda, ora um pouco mais centralizado, mas sempre dessa forma. Interessante a gente observar também o comportamento dos laterais. A saída de 3 faz com que os laterais possam ter um pouco mais de liberdade. Matheus Bidu vai estar sempre mais projetado. Aí a gente já está vendo os 3 atacantes do Corinthians no jogo, o Thales Magno, Romero e Yuri Alberto, com muita liberdade de movimentação, se procurando o tempo inteiro. E aqui embaixo o Garro e o Charles, né? Percebam que o Garro está até um pouquinho mais recuado em relação ao Charles. Foi uma tônica do jogo, né? Uma escolha para o Garro sempre receber esse primeiro passe daquela primeira linha de construção que a gente via, e o Charles, que tem mais capacidade de infiltração e também boa finalização da entrada da área, poder fazer isso. Aqui embaixo a gente já está vendo o Fagner, ó, como a gente viu lá no início, o Matheus Bidu bem projetado pela esquerda, o Fagner bem projetado pela direita. No próximo lance que a gente já pode rodar, a gente vai poder entender isso com um pouquinho mais de calma. Esse foi um ataque mais rápido, o segundo ataque do Corinthians é um pouquinho mais cadenciado, a gente vai conseguir entender melhor. Ó. Saída de 3 de novo, Ranielli, André Ramalho e Gustavo Henrique, Garro e Charles, né, os dois jogadores mais adiantados ali pelo meio e imediatamente à frente dessa linha de 3, o Garro um pouquinho mais recuado e o Charles se projetando um pouco mais. A gente vai entender o porquê disso no final da jogada. A jogada vai prosseguir, né, a troca de passes do Corinthians vai seguir e a gente vai identificar os mesmos padrões da jogada anterior. O Matheus Bidu recebeu bem aberto lá, olha o Romero bem solto, o Thales Magno também. Só para vocês terem ideia, o Romero começava pelo lado direito, mas ele ganhava total liberdade para transitar por outros lados do ataque, se associar com o Thales Magno, com o Yuri Alberto, né? Eram jogadores que tinham essa liberdade. Olha o Charles já entrando na área. A bola está rodando, né? O Garro participando da articulação. O Fagner, como a gente viu anteriormente, recebe bem aberto e a área muito ocupada, ó. Não só pelo Matheus Bidu, que tem a missão de ter amplitude lá pelo outro lado, mas que ganha liberdade para entrar na área, mas também pelos 3 atacantes, sempre bem próximos, e o próprio Charles, que ganhou essa liberdade de infiltração. A gente tem aí 5 jogadores do Corinthians dentro da área, vai pintar uma jogada de perigo, cruzamento na segunda trave, Matheus Bidu bate cruzado e o Romero acaba não conseguindo finalizar. Mas é uma das jogadas em que o Corinthians conseguiu iludir a defesa do Juventude no jogo. Isso foi uma tônica não só do primeiro tempo, mas principalmente da segunda etapa. O Matheus Bidu chutou para fora, fruto da total liberdade que ele acabou tendo. A gente viu uma jogada que começou pelo lado esquerdo, veio para o lado direito e terminou com uma finalização do Bidu da entrada da área. No terceiro lance, que é o lance do gol do Corinthians, a gente vai conseguir ver novamente esses padrões e entender o porquê que deu certo. Ó. Jogada que começa lá pelo lado esquerdo, novamente a saída de 3, né? O Ranielli alinhado lá ao Gustavo Henrique e ao André Ramalho, agora um pouquinho mais pelo lado esquerdo, ó, o 3 contra 2, para gerar essa superioridade logo de cara e poder circular a bola. O Romero, com liberdade, recua para ajudar na articulação. Olha Fagner e Bidu, ó, os dois laterais, basicamente em cima da linha adversária. A tabela não dá tão certo, mas essa possibilidade de ter os 3 homens de frente, sempre próximos, né, atacando a última linha adversária, quase sempre pelo centro do campo, vai gerar com que o Corinthians ganhe primeira e segunda bola e a troca de passes rápida para o Thales Magno servir o Romero dentro da área e a finalização cruzada para marcar o gol. O Corinthians tem variado muito o esquema tático, em determinados jogos atua com 3 zagueiros, em outros atua com uma linha de 3 atacantes na frente, mas tem sido interessante observar essa liberdade de movimentação aos atacantes que a gente viu, os laterais ou alas sempre projetados, e aí o time vai criando um padrão interessante ofensivo que a gente pode observar nas próximas partidas. É uma equipe que vem numa crescente. Vamos ver se isso vai se manter nos próximos jogos do Timão.